saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Voz da Arquibancada. Mais uma vez aí estamos ao vivo para falar do Tricolor. Sou Ricardo Senna e nesses próximos minutos aí a gente vai ter bastante assunto, né? Já que nós tivemos um clássico no sábado, tem Libertadores voltando aí nessa quinta-feira, né? E bastante tema aí para a gente discutir, né? Quem acompanha as redes sociais ou o site do Arquibancada Tricolor essa tarde viu que teve bastante assunto aí, bastante conteúdo. Então, já convido vocês aí a deixarem suas mensagens, digam de que cidade que vocês estão falando para a gente poder interagir, conversar bastante com vocês. E também, antes de entrar aqui nos nossos primeiros temas, vou deixando aqui alguns agradecimentos, primeiro para os nossos parceiros comerciais, né? Então, aí a Galeria Pix, que administra a nossa loja. Então, se você não conhece, entra lá no nosso site, Arquitricolor, e clique no menu Loja, ou então dá uma passadinha lá no Instagram do Sombra, do Estádio 97, que tem uma promoção rolando, um sorteio, ou só simplesmente digite galeriapix.com.br e procura lá a Arquibancada Tricolor. Tem bastante itens como esses daqui de cima, aqui, ó, do meu sofá, né? E mais coisas legais lá também. Um abraço também para o Bruno Mancini, da BRN Studios, BRN Produtora. Então, se você procura aí um parceiro aí para fazer um trabalho bacana, audiovisual, conte com o Bruno Mancini aí para cuidar de toda a infraestrutura, toda a parte técnica do seu projeto, beleza? E não precisa ser a ver só com futebol, não. Pode ser música, pode ser ensaio fotográfico, pode ser o que você quiser aí, claro, com moderação, né? Então, beleza. Bom, vamos lá começar essa edição de hoje, né? Deixa eu apresentar a nossa bancada. Vamos ver quem é que está ao vivo com a gente hoje. Olha aí. Então, casa cheia. Temos aí o Anderson e a Vanessa, os dois irmãos de sobrenome. Então, vou começar com a Vanessa. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, eu tô bem ansiosa. Semana de Libertadores parece que começa diferente pra gente, né? E eu já tô bem ansiosa, bem otimista. E eu acho que vai ser uns 3 do Gabriel Sara, só pra, né, desencantar de vez. Só isso. Só isso, né? Menos que isso eu nem comemoro. Nem ligo a TV. Isso aí, o Mohamed Salah, né? Como diria o Gustavo Villani. Muito bom, muito bom. Nada como ver um jogador aí que se recupera ainda logo num clássico, né? Apesar que a gente vai falar desse clássico aí, né? E aí, Anderson, como é que tá aí? Tá recuperado de sábado? Já tá a cabeça mais fria? Tudo bem? Boa noite, Vanessa, boa noite, Ricardo, Bruno, todo mundo que está acompanhando a gente aí. Foi um empate com gosto de derrota, infelizmente, né? Você fala assim, pô, no começo do campeonato você olha a tabela, se você fala assim, pô, vou empatar com o Santos na Vila, até que não é mau negócio, não. Mas se você analisar como foi o jogo, dava para o São Paulo ter tido melhor sorte, com certeza. Verdade, né? A gente saiu aí com um gostinho de derrota, né? Desse clássico aí, a vitória na mão. São Paulo aí podendo dividir a liderança com o Inter em pontos, né? Já que a rodada foi boa pra gente, né? Todo mundo perdeu pontos, todo mundo vacilou aí nos confrontos, né? O Palmeiras perdendo ponto, o Flamengo perdendo jogo, o Inter, e a gente teve aí mais um vacilo. O São Paulo tá em débito aí de 6 pontos. Empate com o Bahia, no Morumbi, empate com o Bragantino, e esse empate com o Santos aí, que a vitória estava na mão, né? Se fossem esses 6 pontos aí, o São Paulo era líder isolado do Brasileirão, né? Então, faz falta, né? A gente vai falar bastante de várias coisas, né? Acho que até para a gente seguir aí um cronograma certinho, né? E antes de chegar no assunto da semana, que é o confronto contra o River Plate na quinta-feira pela Libertadores, vamos falar primeiro desse jogo aí de sábado, né? O jogo só passou no Premiere, vocês conseguiram assistir? Consegui. Eu também. Tá certo, eu acho que também. foi um jogo. Acho que a expectativa era que. Acho que os palpites da arquibancada também, a gente não era tão otimista. Eu também, sinceramente, eu tava bem desanimada pro jogo, no quesito de ser um jogo que não seria tão bom e não seria tão bom pro São Paulo. Só que depois a gente viu o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo tava pressionando o Santos, tanto que aos 7 minutos, acho que o Sara fez gol,
Então foi muito rápido e foi uma surpresa, acho que pra gente, pra um jogador que vinha sendo tão criticado. A gente brinca tudo porque eu acho que o futebol faz parte, né? É isso mesmo. Só que realmente ele vinha sendo muito criticado, o Diniz sendo criticado junto com ele. Eu não entendi o propósito dele estar entre os titulares. E acho que a maioria das pessoas, enfim, né? E por fim ele fez 2 gols e espero que isso continue, né? Que assim se mantenha e que vá, porque agora a gente vai depender, não digo depender, mas vai precisar muito da base. A gente vê pela própria inscrição dos jogadores na Libertadores, por tudo que vem acontecendo, os meninos da base estão ajudando muito a gente. O gol contra o Corinthians, depois contra o Fluminense, é tudo saindo de jogadores da base. E não só da base que subiram agora, mas de jogadores que já estão, tipo Igor Gomes, Brenner, que já está há um tempo e tudo mais. Então, acho que isso vai ser bem importante pra gente. Então, acho que foi realmente, se a gente olhar o contexto todo, um empate na Vila não é ruim. A gente empatou com eles ano passado lá também, que foi o gol do Daniel Alves. Empatamos agora de novo. Só que, como você disse, né, Ricardo, a gente está em débito com alguns. A gente está precisando recuperar alguns pontinhos aí, né, que a gente deixou escapar contra o RB, pra gente ter perdido ainda. A gente contou muito com a sorte. Então, e vir de 2 empates também não é legal, né? E com certeza o sentimento foi total de derrota depois desse jogo aí contra o Santos. É verdade. Só respondendo aqui a um piadista, né? Que a gente tá ligeiro aqui, né? No Instagram aqui o Rafa explicar e pede para mandar um abraço pro tio dele, que é o Cuca, né? Mas você sabe quem que é o seu Cuca, né, o Rafa? Então a gente também tá ligeiro aqui, viu? Então tem que ficar ligado aqui. O pessoal tá cada vez mais criativo, né? O Anderson, e assim, por incrível que pareça, o São Paulo é invicto em clássicos esse ano, né? A gente não perdeu nenhum, né? Apesar desse resultado aí que não foi legal, putz, a gente tá relativamente bem se comparado aos últimos anos, onde a gente só apanhava, né? E esse é um fator importante, né? Principalmente se você for pegar toda a situação, a falta de títulos, né? Sempre a desconfiança, até a desconfiança que houve mesmo numa parte do ano, aí, principalmente depois da eliminação para o Mirassol. Então a gente tem um contexto de pressão, né? Um contexto bastante complicado no São Paulo. E aí quando você começa a ter bons resultados em clássicos, isso é algo que ajuda muito o ambiente. É claro que isso não quer dizer que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, tal. O time ainda tem coisas a corrigir. Vamos falar de algumas com certeza. Mas eu acho que você encarar o clássico como um jogo diferente, como um jogo importante, isso tem que fazer parte, sabe, de um time querendo mudar toda a situação, toda a situação que vem passando nos últimos anos. E no sábado eu vi isso, assim, lógico, teve erros que a gente vai pontuar aqui, mas eu vi um time brigando, sabe, eu vi o São Paulo correndo o tempo inteiro e ciente, em grande parte, né, falando de modo geral, da importância que tem um clássico, né. A gente ganhou aquele contra o Corinthians também no último minuto, praticamente, nos acréscimos, e viu o ambiente legal que isso traz. Então, o clássico ele tem que ser encarado, sim, de uma forma diferente. É lógico que no discurso oficial dos jogadores, do treinador, todo mundo vai falar que é mais um jogo, que tem que se concentrar, que tem que jogar sempre da mesma forma, com seriedade e tal. Mas a gente sabe que o clássico é, sim, diferente. Tudo muda, a motivação do jogador, do torcedor, da mídia, de todo mundo. Então, acho que o São Paulo está saindo um pouco melhor esse ano nos clássicos, e isso é importante, é até um bom sinal. É verdade. A gente, pra galera que tá online aqui, tanto no Instagram como no Facebook, a gente ainda vai falar do jogo de quinta, né? Mas só para adiantar, tem muita gente perguntando onde é que vai ser transmitido o jogo. Embora o SBT tenha fechado com a Conmebol, esse jogo do São Paulo é exclusivo da Fox. Então ele não vai passar na TV aberta, é só na Fox Sports, tá? Então depois a gente fala um pouco melhor sobre isso aí. Ainda sobre o Brasileirão, né, Vanessa? Como a gente falou aqui no início, a parte legal é que a rodada foi muito, muito, muito boa para o São Paulo. Porque a gente jogou no sábado, e o ruim de jogar no sábado às vezes é isso, né? Se você ganhou, tudo bem, mas se você perde ou empata, você fica ali secando todo mundo no domingo, porque você tem que torcer em dobro, né? E foi o que aconteceu com a gente, né? Aí no domingo a gente teve que secar muita gente, né? Nossa, vários, né?
E acho que foram resultados que a gente não esperava. Por exemplo, o Flamengo perder de 2-0 pro Ceará, o Palmeiras empatar em casa com o Sport, mesmo um time misto. Eu acho que são jogos que colaboraram aí muito com o Inter, né, que é o líder. Então, eu acho que foi realmente jogos surpreendentes pra gente, que imagine se a gente tivesse ganhado, né, não só esse jogo, mas outros jogos, né. Mas foi bom pra gente. Enquanto a gente vacilou, outros também vacilaram. Acho que é meio que isso. Esse campeonato tá muito indeciso ainda. A gente tá caminhando aí pra 11ª rodada, né, que a gente já jogou, na verdade, né, a gente já tem os 3. A gente nem jogou, teoricamente, ganhou já essa rodada, né, a gente já jogou contra o Atlético Paranaense, e depois a gente volta, depois dessa rodada, né, que vai ser no final de semana, a ter um jogo a menos, que a gente falava, o São Paulo não tem mais um jogo a menos, mas depois que todo mundo jogar, teoricamente, a gente vai ter um jogo a menos de novo. Então a gente fica nessa expectativa aí que o jogo contra o Goiás, quando vai ser remarcado ainda, daquela primeira rodada, né, que aconteceu toda aquela confusão do coronavírus e muitos jogadores contaminados e tudo mais, né? Então, realmente, eu acho que o São Paulo tem chance, sim, de brigar lá em cima até o final. E a gente vê o time mudando, só que o problema do time, que é uma coisa que a gente já esperava, eu acredito, é o lance dos desfalques por causa de lesão. A gente já esperava por isso, a gente já tinha isso em mente, que ia ter muitos jogadores lesionados e que a gente não teríamos contratações. Isso também já era claro, tanto que não veio ninguém, veio só o Luciano, mas foi uma troca, não foi uma contratação, né? Foi uma troca do Everton pelo Luciano, que, aliás, que bela troca, né? Então, e acredito que o São Paulo também, se for contratar alguém também, vai ser alguém de fora, porque já foram as 7 rodadas do Brasileiro, os jogadores não podem trocar de time, vai ser alguém de fora, mas realmente vai ser muito difícil pela questão financeira. Então o São Paulo vai ter que se mexer com o elenco que tem e a base, né, que estão vindo aí realmente muitos jogadores, né, para jogar. Então eu acho que é isso, realmente. Agora o Brasileiro a gente joga só dia 26, que é contra o Internacional ainda, que é o líder. Uma baita rodada importante. Então, mas só daqui a 12 dias, né? Então, a gente não joga no final de semana, são 2 rodadas de Libertadores direto, River Plate e LDU, daí a gente pega o Internacional e depois a gente pega o River Plate de novo. Então, são jogos para testar o nosso coração em um nível que eu não sei se eu estou preparada. E é muito decisivo, porque tudo vai se decidir se a gente vai continuar ou não na Libertadores, nesses jogos, e se realmente a gente continua lá em cima brigando no Brasileiro. Então, esse mês de setembro é decisivo, acho que é um dos mais decisivos para a temporada toda do São Paulo. É um mês complicado, Anderson. A gente tem esse intervalo, como a Vanessa falou, do Brasileirão, só volta dia 26 de setembro com o Inter lá, no Beira-Rio. E aí o São Paulo tem 2 confrontos, né? Primeiro o River Plate, depois a LDU fora. O jogo da LDU, se eu não me engano, aí me corrige, Vanessa, acho que esse vai passar no pay-per-view da Comebol só, né? Isso, ainda tá para definir, mas provavelmente vai ser isso mesmo. Isso. Porque agora tem essa também, né? A gente tem o SBT na TV aberta para passar alguns jogos da Comebol. A Fox tem alguns jogos que são exclusivos. A Comebol tem jogos que vão passar só no Facebook, né, de quinta-feira. E aí tem esse pay-per-view novo que eles estão lançando com a Band aqui no Brasil, que vai ter jogos também deles exclusivos. Então, no fim, a gente vai ter que desembolsar uma grana ou achar formas ou locais, né, para a gente poder assistir. E aí, Anderson, num mês complicado como esse, o São Paulo tem que se preocupar em ter esses confrontos decisivos na Libertadores para poder passar de fase, garantir uma bilheteria ali, uma grana nas cotas das próximas fases, e não se desgarrar muito dos líderes do Brasileirão, porque como está todo mundo vacilando, mesmo o São Paulo tropeçando, o São Paulo ainda está ali a 2 pontos do líder, né? Uma hora vai pesar isso daí, porque são muitos jogos em sequência e um elenco curto. Como que a gente prioriza isso? Daria para o Diniz ter que poupar alguém? Como é que você faria? Bom, eu acho que no sábado tá corretíssimo de ter usado o time principal. Acho que não era hora de pensar em poupar, até porque o jogo foi no sábado, o jogo contra o River, próximo jogo é quinta-feira em casa, né? E nesse momento, eu acho que não dá para você escolher um dos 2 campeonatos, porque os 2 são absolutamente difíceis e, para falar a verdade, a gente entrou nos 2 com poucas expectativas, né? Nesse momento a gente está entre os líderes do Campeonato Brasileiro e na Libertadores é aquela coisa,
uma primeira derrota lá, aquela contra o Binacional, que complicou bastante a nossa situação, porque agora todo jogo na Libertadores é praticamente decisivo, né? Então, assim, nesse momento eu acho que não dá para pensar em poupar. É claro que se você, com o decorrer dos jogos, né, for detectando que alguns jogadores estão prestes a se machucar, e hoje você tem toda a tecnologia necessária para isso, você consegue saber com testes diários ali, quando o jogador está prestes a se machucar. Aí você, evidentemente, poupa principalmente alguns jogadores ali que formam mais ou menos uma base na cabeça do Diniz. Mas nesse momento eu acho que não dá para poupar, não. A gente precisa ter um foco muito grande nessa primeira fase da Libertadores. E estamos entre os líderes do Campeonato Brasileiro, então também não dá para abrir mão. É aquela coisa, você percebe que tem alguém que vai estourar, aí você tira. Tirando isso, acho que tem que ser o time principal, o time que jogou sábado é aquilo que o Diniz imagina, acho, de time titular. Daqui a pouco você vai ter aí alguns reforços de jogadores que estão machucados, tipo o Dani Alves, o Pablo, talvez daqui a pouco o Rojas também, em algum momento, seja testado. E aí o time vai ganhando algumas opções, mas realmente o elenco é curto. A gente tinha dito mesmo ainda durante a quarentena que na volta a gente teria contusões, mas eu acho que o cenário no momento é esse. Eu não pouparia em nenhum dos dois campeonatos. Só queria, o Ricardo e Vanessa, fazer uma observação, até por conta de alguns comentários que estão chegando nas redes sociais e também pelo fim de semana, que é sobre o Volpe. Posso falar rapidinho sobre isso? Claro, claro, não, até ia puxar esse assunto aí, porque a gente vai precisar falar do Volpe mesmo. Então, desculpa até antecipar, mas é que a gente já tinha falado também do clássico e tal, de uma forma mais geral, mas acho que o Volpe, até por toda a situação, merece um comentário meio à parte aí. O que aconteceu nesse jogo contra o Santos, no caso do Volpe, é aquela falha que não pode acontecer, sabe? A gente sabe que no futebol todo mundo falha, é normal, então, existem graus de falha, principalmente para um goleiro e para todos os jogadores também. Então você pega, por exemplo, o primeiro gol, né, o gol que o São Paulo tomou numa cobrança de escanteio, cabeçada, tal. Você vai pensar, pô, é uma falha de marcação, uma falha que não deve acontecer também, só que isso acontece toda hora. E tem até uma frase antiga que eu não lembro de quem, tipo, se ninguém falhar, não sai gol, né? Então, o tipo de falha que você tem que trabalhar para corrigir, né, o posicionamento da defesa numa cobrança de escanteio, mas que vai acontecer em determinados momentos. Agora, no caso do Volpe, o que pega para mim, e creio que para grande parte da torcida, é que o cara deu sopa pro azar, como diriam os mais velhos, né? Tipo, é aquela coisa, o Marinho estava no banco de reservas, o que para nós, no começo, foi uma baita notícia, né? Porque o Marinho tá naquela fase que, tipo, ele chuta errado, a bola entra. Então, quando o Marinho entrou, você vai pegar um dos melhores. Para mim, o melhor jogador do Brasil hoje é o Marinho. Mas para quem não acha ele o melhor, ele está entre os 3 melhores com certeza. Então o cara entra descansado e aí tem uma oportunidade de cobrar uma falta com o jogo 2-1 para nós. Se eu tô no gol do São Paulo, o que você tem que pensar? Pô, eu vou minimizar risco. O cara tá numa fase iluminada. Eu vou botar a barreira, eu vou montar a barreira da melhor forma possível, eu vou dificultar a vida do cara, porque ele está num grande momento e é um bom jogador. Tinha acabado, inclusive, de fazer gol contra o Atlético Mineiro também. Então, assim, o Volpe não fez nada disso, montou a barreira de forma errada. Na verdade, se você olhar, parece que não tem barreira, porque na narração, né, o Villani disse que ele colocou a barreira do lado invertido. É verdade, às vezes o goleiro usa mesmo essa técnica. Mas, assim, do jeito que ele montou, o gol ficou aberto. E mesmo fazendo isso, o Marinho ainda chutou mal. O Marinho chutou no meio do... E ele tomou o gol. Então, assim, tudo, para mim, na minha opinião, como ele já tinha falhado no jogo contra o Corinthians, que é outro clássico, e como depois da pausa para a pandemia ele voltou mal, ele tem falhado em alguns jogos, embora realmente tenha feito alguns bons lances, como disse o Diniz ontem, para mim, na minha cabeça, o crédito do Volpe acabou. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pô, a partir de agora, a torcida do São Paulo está olhando com lupa tudo que o Volpe fizer.
para mim não quer dizer que o cara tem que sair contra o River Plate, porque eu acho que também seria muito ruim, além de tirar o Volpi, você promover o PR num jogo como esse. Porque de repente você sai com 2 jogadores queimados, 2 goleiros queimados. Porque se o PR entrar e falhar contra o River Plate, meu, é aquela coisa, acabou, entendeu? Já vão querer enterrar o cara. Então, eu acho que é isso. Para o Volpe, é uma falha que, assim, é para o cara parar e pensar, entendeu? Eu entendo o discurso do Diniz de falar assim, pô, mas estão pegando no pé do cara, ele salvou o São Paulo várias vezes e tal. O que o Diniz está querendo fazer é defender o grupo dele, tá até no papel dele. Mas eu acho que a gente também não pode cair na coisa do vitimismo, entendeu? Do cara achar que tá tudo certo e que errou e acontece, vamos lá. Não é assim. Esse era um erro totalmente evitável, num jogo importante. Como o Ricardo disse, se a gente vence esse jogo, a gente hoje era líder do campeonato, junto com o Inter, tendo um jogo importantíssimo na quinta-feira pela Libertadores. Então é aquela pausa que o cara tem que parar e refletir. A gente já falou aqui várias vezes de que o jogador do São Paulo tem que estar preparado para jogar num ambiente de pressão, porque o clube está há muito tempo sem ganhar, porque já esse ano o Volpe também estava em campo numa eliminação vergonhosa contra o Mirassol. Então esse é o tipo de coisa que tem que ser evitado, porque você pode evitar. Então, acho que fica esse alerta aí pro Volpe. O crédito que ele tinha, que ele realmente construiu, ele realmente é o melhor goleiro depois da era Rogério, na minha opinião. Mas acabou o crédito, cara. Você agora vai ser olhado como um jogador qualquer do São Paulo, porque realmente foram 2 falhas em clássico, sendo uma delas absolutamente evitável. É verdade, tem esse ponto, né? E aí, até antes de pedir a opinião da Vanessa, a gente nota também que alguns goleiros têm falhado muito depois dessa volta da quarentena, né? O Cássio tem sido extremamente criticado, falhando bastante. O Everton do Palmeiras também falhou. Lembro até naquele Corinthians e Palmeiras do Paulistão ainda, que ele falhou grotescamente. Vários goleiros têm deixado a desejar, né? Tem um pouco, sim, da falta de ritmo, de desatenção, falta de reflexos e tal, né? Mas antes até de eu dar minha opinião, vou pedir para a Vanessa também comentar também, porque você até fez uma coluna aí no nosso site, né, Vanessa? Eu fui um pouco radical na minha coluna, mas eu acho que assim, o que a torcida tava pensando no momento, sabe? E é uma coisa que eu falei até no Voz aqui há um tempo, que eu falei que eu não tenho 100% de confiança no Volpe. Falei há uns tempos. E assim, não por nada, porque realmente ele não voltou bem. E assim, só que como a gente fala, né, a gente tá mal acostumado, que a gente tá com o Rogério Ceni na cabeça ainda. Foram muitos anos, né, de um goleiro totalmente... Eu não consigo nem descrever o que o Rogério Ceni representa, porque era muito além debaixo das traves. Então, às vezes, quando ele dava aquela mancadinha dele, que como todo goleiro falha, ele tinha muito crédito, ele tinha muito. Diferente do Volpe, como... Eu acho que o Anderson descreveu muito bem, que ele tinha crédito, então tá ok a falha dele. Tipo assim, tá ok, assim, daqui pra frente pra ele não errar mais. Tem uma pessoa que até comentou que ele errou na hora certa. Pode ser que sim, realmente, que ele errou agora para realmente agora que vai começar toda essa maratona de jogos muito decisivos, ele aprender com o erro dele e tudo mais. Só que assim, o que eu acho realmente, como eu já digo e repito, não é normal o São Paulo tomar 3 gols pro Mirassol, não é normal tomar 3 gols do RB Bragantino e tudo que vem acontecendo. E ele tem feito, são muitas falhas realmente. Eu não concordo com aquele lance tipo assim, mas essa bola é indefensável pro goleiro. Eu concordo que tem bolas indefensáveis mesmo, que daí é mérito total do cara que faz gol. Só que às vezes é preciso fazer um milagre, o impossível. Eu lembro de uma bola que o Groi pegou, não lembro que jogo que foi, do Grêmio na Libertadores, que eles foram campeões em 2017, né? Que o Groi fez uma defesa que aquilo, você olha para aquilo e fala, como que aconteceu aqui? Impossível. E é isso que a gente espera, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa ter, realmente. E realmente, depois que voltou, o Lomba também falhou no final de semana, falhas acontecem, mas aquela falha era tipo no momento que a gente estava ganhando, que a gente achava que não ia ganhar, e aconteceu o que aconteceu. Só que agora realmente, eu acho que goleiro, diferente dos outros jogadores de linha, é o que precisa ter sequência. E ele não sai durante o jogo, né? Por tipo assim, troca um atacante pro outro, daí o jogador pegando ritmo, ele tá entrando no segundo tempo, ainda mais agora com 5 substituições. Então não faz sentido a gente tirar o Volpe agora para colocar o PR, realmente, não faz sentido algum. Eu acho que nenhum técnico faria isso no futebol atual, não faz sentido. Então realmente o Volpe tem que continuar,
Só que ele tem que prestar atenção, que ele tá no São Paulo e... Enfim, né? Eu fiquei bem brava mesmo, eu fiquei bem irritada com o que aconteceu, acho que mais pelo contexto da história, pelo contexto que tudo aconteceu. Ele realmente subestimaram o Marinho, porque o Marinho é o vice-artilheiro do campeonato, e, como eu disse, fazendo gol a todo jogo, e fazer aquilo que ele fez. Acho que foi um pouco desanimador. E lembrando do Corinthians, né? Porque se o Brenner não tivesse feito aquele gol no finalzinho, seria o mesmo contexto. A gente teria empatado o jogo por culpa do goleiro. E assim, o Campeonato Brasileiro de 2018, vocês vão lembrar bem, o São Paulo vinha bem, fazendo bons jogos, até antes da parada para a Copa, o São Paulo estava evoluindo. Só que, na minha opinião, o São Paulo perdeu aquele campeonato por diversos motivos, teve o lance todo de panelinha e tudo mais, mas eu acho que um dos motivos que a gente perdeu aquele campeonato foi o Sidão. Porque o Sidão, ele falhou muito. Eu lembro daquele jogo contra o Palmeiras, 3-1 no Allianz Parque, que a gente estava na frente, ele falhou em todos os gols. Ele falou nos 3 gols do Palmeiras. Então, eu acho que não tem como você ser campeão com um goleiro ruim ou mediano. Então, eu acho que é isso. Realmente, daqui para frente, o Volpi precisa aprender o tamanho do São Paulo, quem ele está substituindo, lógico, não se comparando, que ele mesmo falou que não quer se comparar, que ele não vai nem bater falta por causa disso, que não quer se comparar com o Rogério, e até é injustiça, porque para mim o Rogério é incomparável com qualquer goleiro, e que eu não me contento com pouco. Então, eu fiquei bem brava mesmo, viu? É, verdade. Não, é um ponto complicado, né? Porque assim, a torcida do São Paulo tá muito, e com razão, impaciente, né? Porque são muito tempo sem títulos, muito tempo sem ganhar clássicos. Esse ano a gente até tá indo relativamente bem nos clássicos, né? Não perdemos. Mas eu acho o seguinte, e é engraçado, né? Porque assim, o Arquibancada tem uma equipe aqui com pessoas que pensam diferente, muitas vezes, e a gente coloca no site as colunas, né? A opinião de um, a opinião de outro. Então, assim, quando saiu a sua, teve um monte de gente que xingou. Não, porque tem que dar um crédito pro Volpi, porque não é assim, tal. Aí depois eu postei uma a favor do Volpi e fui também xingado pra caramba, porque aí era o outro lado falando, não, que, pô, você tá passando pano. Mas, assim, o que eu acho? O Volpi, ele não é um goleiro extraordinário. Não é. Isso é consenso. Eu acho ele muito melhor que o Denis, muito melhor que o Sidão. Me dá muito mais segurança o Volpi do que qualquer goleiro que passou depois do Rogério Ceni. Talvez é um cara que esteja no nível do Renan. O Renan é um cara que era bom, mas teve algumas falhas e todo mundo já queimou também. Né? Todo mundo ficou bravo com ele. Muita gente está pedindo o Perry, só que o Perry é jovem, não tem experiência nenhuma. Ele jogou um jogo e meio, né, se eu não estou enganado. E contra o Santos, poucas pessoas vão lembrar, a gente ganhou de 2-1, também teve uma falha do Perry, né, que era uma bola defensável. Falha não foi grotesca, mas foi uma bola defensável, né? Então, assim, que é natural, é um goleiro jovem que ainda está se formando, ele ainda vai precisar ter mais experiência, né? Mas a galera tá muito 880, tem que queimar alguém, tem que bater em alguém, alguém tem que ser o culpado da derrota, né? É claro que nesse jogo, né, contra o Santos, que não foi uma derrota, mas pareceu uma derrota, a responsabilidade, a conta é total do Volpi, e ele sabe disso e todo mundo, não precisa nem desenhar, todo mundo vê, né? Mas eu acho que assim, não dá pra gente comparar como algumas pessoas estão fazendo, que, é um frangueiro, é um lixo, é o Sidão de olho azul, como falaram, né? É igual o Denis. Não acho. No mesmo jogo ele... Nossa, então... Ele, apesar da falha, teve um lance, o Luciano meteu um contra lá, ele fez uma baita defesa, ele tem um reflexo bom, ele tem explosão, ele tá vacilando em alguns lances ali, né? Golpe de vista, né? Algumas coisas ali. Mas eu acho que assim, é um cara que não dá para ser queimado, não pode ser queimado. Eu vi um comentário, acho que foi no Instagram do Arquibancada, que alguém falou assim, quero ver ele falhar contra o River na quinta, o que vocês vão dizer? Cara, eu não quero ver ele falhar, não. Eu prefiro que ele cate muito, que ele salve o São Paulo se precisar, porque eu prefiro torcer pro goleiro do meu time bem do que torcer para ele contra só para falar. Não disse, eu falei. Cara, a gente tá muito assim nas mídias sociais. A galera tá muito nessa de querer ter razão. E aí tem muita gente pensando como contra os do São Paulo.
tem São Paulo que torce contra, que é para fulano mal e ele ter razão numa eleição. Eu estou misturando assunto, mas não acontece. Então, a gente não pode cair nessa pilha, a gente não pode entrar nessa mesma linha, né? Então, ontem, até alguém postou aqui no Instagram, agora que eu vi, né? O Jean fez um gol de falta, que ele bateu mal, né? Pegou na Bahia, fez um gol de falta lá no Bahia, né? E aí apareceu um monte de gente falando, ó, volta Jean, porque ele é melhor que o Volta. Pô, não dá, tem comentário que não dá para levar a sério. É normal que tá preso, né? Primeiro que ainda tem essa. Então, assim, é natural que todo mundo esteja pé da vida com o Volpe, pelas falhas e tal, mas eu acho que ele é um cara que ele não me parece ser um cara arrogante, um cara chinelinho. Me parece que ele é um cara que ele vai saber trazer isso para ele melhorar, né? Ele começou mal no São Paulo falhando e depois ele melhorou. Então, eu acho que o ritmo de jogo vai ajudar, né? Enfim, são temas aí que têm deixado a torcida bem acalorada, né? Nesses últimos dias aí, não só pelo jogo de sábado, né? Eu acho assim, Ricardo, só uma coisa também, uma observação, é que a galera não sabe respeitar também a opinião do outro, entendeu? Eu acho que a galera, tipo assim, se você, eu acho que o Volpe, não, eu acho que não. E tipo, eu já vira um pé de guerra, sabe? Eu acho que assim, beleza, você acha que eu acho que o Volpe vem falhando há muito tempo, ele está me irritando um pouco. A outra pessoa acha que não, beleza, é vida que segue, eu acho que é assim, entendeu? Que a torcida tinha que lidar mais, só que como você disse, nas redes sociais tudo se transforma, tudo se maximiza de uma forma muito grande. É a mesma coisa do Diniz, e o lance tipo assim, eu quero que o São Paulo perca pro Diniz cair. Não faz sentido algum. Eu prefiro muito mais queimar minha língua, igual que eu falei do Gabriel Sara aqui no começo. Pra mim ele tinha que, eu não enxergava ele como titular há muitos jogos já, eu já queria ele no banco. Só que ótimo, que maravilhoso que eu queimei a minha língua com ele, que assim seja nos próximos todos os jogos à frente. Luciano, eu achava que não ia dar certo no São Paulo. Eu achava que ele ia vir para ficar no banco de reserva. E tá aí super dando certo. Eu quero queimar minha língua com todos que chegarem que eu achar que vai ser ruim. E eu acho que isso que é ser torcedor. Você ter sua opinião crítica, você olhar pro jogo e falar que precisa melhorar, porque os caras estão jogando no São Paulo Futebol Clube, mas, tipo assim, ter um equilíbrio sempre. Você ter a sua opinião, saber respeitar do próximo e saber que o São Paulo tá acima de tudo. Que se for, você tem que torcer pro jogador que você mais odeia para ele dar certo. E eu acho que é esse o negócio, porque tem muito jogador que a gente vê que a gente não gosta, a gente não quer que esteja ali, mas o jogador, se ele tá rendendo, a vida que segue. Eu vou até deixar o Anderson comentando um complemento disso, porque minha internet deu uma falhada aqui, eu vou tentar trocar de rede, mas vou deixar aqui para o Anderson também um pouco nessa linha, Vanessa. A gente vê aqui que, assim, tem um roteiro, né, de alguns comentários que, assim, você fala assim, pô, eu gosto de, sei lá, gosto de alface. Eu usei esse exemplo, né? Gosto de alface. Outro, não, porque você é um idiota, porque alface é uma merda. Que sou idiota pra gostar de alface. Cara, beleza, eu curto, e aí? Não, porque você é um trouxa, que, porra, alface não serve pra nada, é um lixo. Tomara que você morra de comer alface. A galera tá assim, meu. Calma, dá uma segurada aí na emoção, né? Então, pô, o Anderson tem lido aí alguns comentários aí que são meio, assim, contamina, né? Como é que você tá vendo um pouco disso aí? Não só nas mídias do Arquibancada, mas no resto aí também, Anderson. Ricardo, isso aí é um negócio que acaba contaminando. Às vezes a gente não dá tanta importância. Eu mesmo, sinceramente, assim, para aquelas pessoas que chegam na gente, principalmente pelo nosso trabalho de bancada, e, pô, discordam de você, porque se você falou bem de um jogador e o cara não gosta, ou você falou, sei lá, deveria escrever assim, o cara discorda. Isso faz parte do futebol há 200 anos, não vai mudar nunca, entendeu? Quando a pessoa consegue discordar com respeito, beleza, a gente conversa o dia inteiro, não tem problema. Agora, tem acontecido, e de uma forma frequente, que até atrapalha o ambiente do próprio clube. Por exemplo, comentário, o cara no Cartola, por exemplo, aí o cara que escalou ele no time vai no Instagram do cara e xinga a família do cara.
e ameaça, entendeu? E aí um jogador, sei lá, comete um erro, como aconteceu com o Volpe agora nesse jogo, e aí querem entrar na rede social do cara e xingar e falar que ele não presta, e falar embora do São Paulo amanhã. Então, assim, gente, esse tipo de coisa prejudica a longo prazo, falando assim, é lógico que esse tipo de comportamento é ruim em tudo. E tá assim na política, né? Tá assim para tudo quanto é lado. Falando especificamente do São Paulo, isso prejudica o clube. Porque o exemplo do Gabriel Sara, por exemplo, é perfeito. É óbvio que o jogador, quando ele sobe do time de base para o time profissional, ele vai, em alguns momentos, em alguns casos, tem jogador que chega que parece que ele continua na base, de tão à vontade que ele se sente. Um exemplo mais recente que eu me lembro é o Lucas Moura, né? Então o cara, ele chegou no time profissional e arrebentou. Tem jogador que vai demorar mais, porque é um mundo totalmente diferente. Tudo muda. O salário, a repercussão, a pressão, né? Quando a gente tem torcida, obviamente que agora a gente está sem torcida por conta da pandemia, mas o jogo da base, pouca gente vai ver, principalmente quando não é Copa São Paulo. Pouca gente vai ver. Aí ele chega para jogar no time profissional, tem 80 mil pessoas no Morumbi. Isso, cada um vai ter uma reação. E no caso do Gabriel Sara, eu já estava vendo gente queimando o jogador. Não é falando assim, tipo, ó, o Sara tem que sair porque ele não tá bem. Eu concordo, nos últimos jogos, quando o Sara tinha a bola, ele estava sendo importante taticamente, até o Diniz explicou isso, só que quando ele tinha a bola, ele ia muito mal. Ou ele dava o passe errado, ou ele chutava para fora do estádio, e isso vai irritando o torcedor. De você dizer que ele deveria ser reserva, a você dizer que ele não serve o São Paulo, que ele é um merda, que ele está sendo protegido pelo Diniz, que ele está sendo protegido por um empresário, é uma distância enorme, entendeu? Você acaba desrespeitando e desvalorizando um ativo do clube. Eu ouço bastante uma comparação, inclusive, que é do Raí, né? Que se o Raí fosse contratado hoje em dia pelo São Paulo, ele não seria o que ele foi. Porque o Raí demorou cerca de um ano para começar a virar no São Paulo, para ser o jogador que ele foi. Então, a gente não teria esse espaço hoje. Se a gente contrata, não é contratar. Se um cara sobe da base, a gente sabe que ele é bom. Porque o Sara, quem acompanha a base, sabe que ele é um jogador interessante. Que o cara não desaprendeu a jogar. É claro, tem jogador que realmente você dá oportunidade e ele não vira no profissional. Isso acontece às vezes. E aí você tem que se virar. Negocia o cara, sei lá, dá um jeito. Mas o Sara tinha, sei lá, nem 10 jogos como titular. Então é preciso a gente ponderar, às vezes, para não prejudicar o clube que a gente ama, ou deveria amar, né? Porque por alguns comentários que eu vejo aí, eu desconfio realmente que algumas pessoas realmente gostem do São Paulo. Acho que o cara realmente torce mais para estar certo. Então, se ele critica um jogador, ele torce para aquele cara ir mal, para justificar depois. Eu, sinceramente, assim, eu falei mal do Volpe, não disse que não quero que ele saia, mas eu espero que na quinta ele faça o melhor jogo da vida dele. Eu espero que o Sara faça 5 gols. E, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, Carneiro. Eu não acho o Carneiro um jogador para estar no São Paulo. Mas se ele entrar, seja de titular ou que ele venha do banco, tomara que ele faça 3 gols. Porque, para mim, o que importa é o São Paulo. E acho que está faltando um pouco essa consciência para muita gente aí. Eu conheço 3 caras aí que, assim, até onde eu sei, são São Paulinos. Mas, assim, é insuportável de conversar, porque os caras querem ter razão, né? Como diz o Barolo lá, né? Não quero ter razão, quero ser campeão, né? Esses caras não querem ser campeões, eles querem ter razão, porque o cara, por exemplo, um desses aí, ele tem um ódio mortal do Diniz, não sei se o Diniz fez alguma coisa para a família dele, sei lá. Ele realmente torce contra, ele é declaradamente contra, e aí eu até usei um exemplo de propósito, né, para cutucar ele, claro que jamais comparando, né, Diniz com esse outro treinador que eu vou falar, mas teve aquele episódio lá que o Diniz falou pro Luciano tomar o suco de caju, né, e falou lá um monte para ele, que é normal no jogo ali, a gente só tá ouvindo isso porque não tem torcida, né, então a gente consegue ouvir tudo. E aí esse cara pegou e falou um monte, ó, o Diniz que não respeita o cara, que não sei o quê. Eu falei, meu, você tem quase a minha idade, você lembra do Tele? Você lembra como o Tele tratava o Cafu?
Você lembra como o Tele xingava o Ronaldão? O Tele esculhambava, acabava com palhinha no jogo. Então, não sei, cara. Aí ele, não, você tá comparando o Diniz com o Tele. Eu falei, não foi isso que eu falei. Aí a pessoa inventa, a pessoa já começa a ter, assim, umas neuras, assim. Então a gente precisa filtrar, né? A gente precisa filtrar o que a gente lê. Aqui mesmo no Arquibancada, a gente lê uns comentários assim que se a gente for pegar para valer mesmo, puta merda, a gente sai com gastrite. Então, deixa para lá, né? Não vamos nos pegar nisso daí. O fato é... Ricardo. Claro, pode falar. Não, é só um episódio que eu me lembrei agora. Tem um vídeo do Macedo falando que o Tele fez uma reunião para falar do cabelo dele. Que era para ele cortar o cabelo que ele tinha feito no cabelo. Que fizeram uma reunião com todos os jogadores que não era para ele ficar com o cabelo daquele jeito. Então, realmente é isso. O Muricy também, né? Que é aprendiz do Tele, né? Então, isso não justifica nada. Eu acho que a gente pode criticar o Diniz por muitas coisas. Mas que ele tem o elenco na mão, ele tem. E ele mantém os caras ligados, né? A gente viu nessa parada técnica, na falta de energia lá na Vila, né? Ele reclamando, falando com os caras, você ouve ele gritando o jogo inteiro, então assim, às vezes ele pilha até demais os caras, né? Então, eu acho que isso é válido, eu gosto dessa postura dele, né? Outras questões aí dele já são outros, né? O fato é, a gente tem um jogo importantíssimo quinta-feira, né? Produção, se puder colocar aí a imagem que a gente separou aí só para deixar os detalhes, até por conta de horário, né? O jogo será às 7 da noite no Morumbi, na quinta-feira, né? Muitos que estão perguntando qual é o canal que vai transmitir. Esse jogo é exclusivo da Fox, então não vai passar no SBT esse jogo, não vai passar em TV aberta, é exclusivo da Fox Sports. Então, fiquem de olho aí, que o jogo é mais cedo, é às 7 da noite, e é na Fox. Então, repetindo aqui que é para gravar mesmo na cabeça de todo mundo, né? Então, São Paulo e River Plate. River Plate que tem alguns problemas para esse jogo, né? Porque o River Plate não joga uma partida desde aquele jogo contra o Binacional, se eu não me engano, né? Lá em março. E tem jogador que já foi diagnosticado com Covid. E fora o ritmo de jogo que não tá legal, né, Vanessa? Então, eles estão com alguns problemas também, né? Então, é até engraçado a gente pensar que eles estão bem preocupados, né? A gente vê a torcida comentando nas publicações do próprio clube e tudo mais, eles estão bem preocupados com o jogo de quinta-feira, e assim, até com razão, porque São Paulo é São Paulo, né? Primeiro, isso, né? E segundo, porque realmente eles estão cheios de desfalques. Em comparação, por exemplo, ao Boca Juniors, que teve um surto de coronavírus lá, eles tiveram casos, né? Eles tiveram, acho que, 2 jogadores titulares, acho que um já se recuperou, e agora o lateral deles, que foi diagnosticado na semana passada. A preocupação deles era que esse jogador tivesse contaminado outros jogadores. Mas até então, não saiu notícia nenhuma em relação a isso, foi só isso. Aí teve 2 goleiros também reservas, que foram contaminados, e membros da equipe. Mas em comparação ao Boca mesmo, que teve 22 jogadores, deles é bem menos. 8 titulares do Boca foram diagnosticados com Covid, do River foi bem menos. Esse é um dos problemas, são um dos problemas que o River tem que enfrentar, né? Outro problema, Lucas Prato, o nosso antigo conhecido, está lesionado também. Assim, por mais que ele seja reserva lá, ele entra bastante, e, portanto, os jogos, então provavelmente também não joga. E tem também que eles perderam alguns jogadores durante a pandemia, que foram embora, o Rua Quinteiro, teve um atacante também que foi embora, teve acho que mais 2 zagueiros que foram embora, e eles não contrataram ninguém, igual a gente, né? Veio o Luciano, mas o Luciano não joga as 3 próximas partidas. Então, são alguns dos problemas aí que o River Plate, além da, como você disse, a falta de ritmo, porque o último jogo deles realmente foi no dia 11 de março, que eles fizeram 8-0, né? No Binacional, depois disso não jogaram mais. Eles retomaram dia 7 de setembro, foi semana passada, as atividades presenciais, e então todo esse tempo longe, e eles não estão disputando campeonatos nacionais na Argentina ainda, não tem data para voltar, então por enquanto eles ficam só com a Libertadores. E o primeiro jogo vai ser contra o São Paulo. Então esse pode ser um ponto positivo para o São Paulo, que é a falta de ritmo deles, né? Mas ainda assim é o River Plate, a gente tem que ter os pés no chão e muito respeito. Mas assim, eu tô realmente confiante para esse jogo. Tem uma galera perguntando do Pablo, até aí eu só vou comentar que talvez o Pablo pode jogar, porque realmente a gente tinha um problema muito grande no ataque, né? Sem o Pablo, que estava lesionado, e sem o Luciano suspenso por 3 jogos. Não sei o que o Diniz ia fazer, né? As opções que ele ia ter que optar ali para suprir essa necessidade, que são os 2 artilheiros do time, né? O artilheiro do time no ano e o artilheiro do time no Brasileirão.
Então, é isso. Então, talvez o Pablo voltando, eu acho que pode ser um bom reforço, sim. E duas curiosidades, né, Anderson, antes de ver a sua opinião sobre esse jogo aí também, né? O, o São Paulo nunca perdeu para o River jogando em Libertadores. São 4 confrontos. 2005, né, nas semifinais, o São Paulo ganhou de 2-0 aqui, depois ganhou de 3-2 lá no Monumental de Nunes. Em 2016 ganhou de 2-1 no Morumbi e empatou 1-1, que o Ganso jogou muita bola lá e eu fico muito feliz com isso, que o Ganso jogou muito. E aí teve uma falha do Denis jogo aí também. Exatamente. Isso aí a gente lembra. Foi aquele jogo que o Ganso deu muito de rolinho nos caras no meio campo lá, né? E assim, o Galhardo, né, como treinador e como jogador, ele também tem uma estatística ruim com o São Paulo, né? Ele ganhou do São Paulo como jogador em 2003, né, na Sul-Americana, e naquela Supercopa roubada lá, que foi aquele jogo de Buenos Aires em 97 lá que eles ganharam. De resto, ele só perdeu ou empatou. Então, assim, perdeu mais do que empatou. E uma outra curiosidade possível também, Anderson, é que o Monumental de Nunes está em reforma, né? Eles tiraram o gramado inteiro, eles vão rebaixar o gramado, vão construir um túnel de acesso, igual fizeram no Morumbi, só que vai ser central, e eles devem construir mais arquibancadas ali, porque eles tiraram a pista de atletismo, uma obra que muita gente fala que deveria ser feita no Morumbi, né? Até porque o Monumental de Nunes é muito parecido com o Morumbi, né? Então é possível que no jogo do retorno do grupo, o São Paulo pegue o River Plate não no Monumental. É bem provável que isso aconteça. Esse jogo não deve acontecer lá, né? Então, o que dá para esperar desses confrontos? No meio tem a LDU, mas o que dá para esperar desse jogo de quinta primeiro que está mais perto e dessas outras ações aí, Anderson? Eu acho que o São Paulo tem que saber se aproveitar dessa situação, porque realmente, no quesito físico, não tem como o River estar 100%, né? O River vai estar mais ou menos como a gente voltou aí depois da quarentena. Então, a gente tem alternativas para isso. Acho que, não sei se o Pablo vai jogar, né? Realmente a Vanessa trouxe essa informação. O Pablo parece que treinou hoje, sem muito problema. Mas a informação que a gente tinha até então, que a lesão dele é um pouco grave, até um pouco inusitada, né? Um pouco rara. Eu não sei se ele vai ter condições de jogar na quinta, tomara que tenha. Se não tiver, a gente tem que pensar muito também. Acho que o Luciano vai fazer uma falta enorme, porque principalmente se a gente não tiver os dois, assim, acho que vai faltar um definidor, né? E nesse caso eu até usaria o Brenner, porque eu acho que dentre essas opções que a gente vai ter, é o que melhor finaliza, então eu colocaria o cara. Mas a gente tem que pensar muito no segundo tempo, sabe? De colocar a gente para entrar na correria, porque eles vão cansar, isso é certeza. Então, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, o Elinho entrou muito bem. Então, se ele puder entrar no segundo tempo para dar aquela correria, sabe? Para ir até a linha de fundo. Igor Vinícius também é um cara com bastante velocidade. Então, a gente tem que pensar no jogo de uma forma bastante fria. O River é um bom time. Ele foi campeão em 2018. Em 2019 foi finalista, e mesmo naquela fase fantástica que o Flamengo estava, foi o time que disparado deu mais trabalho para o Flamengo, que jogou melhor, inclusive, que o Flamengo na final da Libertadores. O Flamengo teve ali bastante, não vou dizer sorte, né, mas ele precisou de 5 minutos ali maravilhosos para conseguir virar o jogo, porque no geral o River Plate foi muito bem. Então é mais ou menos esse time que a gente vai pegar, um treinador, então eles são entrosados. Mas acho que essa questão física vai pesar bastante. Além do que, como a gente teve muitos jogadores lá com Covid, esses também eles têm menos condições ainda no quesito físico, porque quando o cara está com Covid, ele é isolado do elenco, tem que ficar em casa, e não tem essa de treinamento em casa, né? A gente sabe como funciona. O cara não dá para comparar o treinamento em casa com o treinamento no centro de treinamento e tal. Então, acho que nessa quinta-feira o São Paulo tem boas chances também por esse quesito físico. Eu acho que isso vai pesar bastante, principalmente no segundo tempo, e a gente tem que saber se aproveitar. E já de olho também nos próximos confrontos, mas para quinta-feira acho que a expectativa é positiva, apesar de todas essas dificuldades que o São Paulo vai ter, com certeza. Verdade, parada difícil aí, né? Vamos ver como é que
como é que vai ser isso, né? Lembrando de novo, né? Vi gente perguntando aqui, o jogo é na Fox, né? Fox Sports só. Não vai passar no SBT esse jogo. O outro jogo contra o River, sim, vai passar no SBT, mas esse por enquanto não, né? Então é só na Fox Sports mesmo, né? Antes de pedir para vocês escalarem, né? Como é que vocês jogariam na quinta-feira? Acho que vale passar aqui uma informação que saiu hoje à noite, né? Finzinho da tarde, na verdade, né? Que a gente soltou aqui no Arquibancada também, agora todo mundo já sabe. Mas teve o julgamento do Jô, naquele soco lá que ele deu no Diego Costa, no jogo São Paulo e Corinthians, que foi num domingo de manhã. E o Jô pegou a grandíssima pena de 2 jogos, né? Sendo que ainda é possível até ter um efeito suspensivo aí pela entrada da defesa, né, do Corinthians. E aí a gente espera para ver também quantos jogos o Gatito Fernandes vai pegar por ter chutado a cabine do VAR, porque talvez para a CBF ou para a STJD chutar uma cabine de plástico é mais grave do que dar um soco no adversário, né? Então eu queria que vocês opinassem rapidamente aí sobre essa pena, né? Primeiro o Vanessa, depois o Anderson, por favor. Ah, cara, outra coisa que me deixou revoltada já nessa segunda-feira, parece que a gente, São Paulino, não tem paz, como a gente fala, né? A gente com a cabeça no River e tendo que lidar com essa situação. Não, é revoltante. Desculpa, mas ouvindo ainda os caras falarem, ainda tava travando, tava me deixando mais estressada ainda a transmissão. Mas o que me deixou mais revoltada é que realmente ele foi para ser julgado por agressão e ficou como um ato hostil. Não dá, entendeu? Depois ele alegou que ele foi com a mão aberta e que foi um empurrão e não foi um soco. Gente, pelo amor de Deus, dá pra ver que foi um soco, né? É claro e nítido. Mas que nem eu comentei depois também, o Jô não está fazendo diferença no Corinthians. O Corinthians está num momento péssimo e que, desculpe, mas que assim continue. Então, eu acho que não tá fazendo diferença ele ali. Então, que se for pra ele prejudicar o time ainda... Porque assim, o Jô, ele é um jogador diferenciado, a gente sabe. Ele fazia gol em clássico, então ele... em 2017 principalmente, fazia gols em todos os clássicos e tudo mais, sendo muito importante para o time, só que nesse momento que o Corinthians está, com o elenco atual que está, tudo depende muito dele, e isso acaba atrapalhando muitas vezes. Então, se for para ele continuar jogando e atrapalhando o Corinthians, que assim seja. Mas que foi injusto, foi. Brincadeiras à parte, eu acho que foi injusto, que pelo critério de tudo tá liberado, vamos sair socando todo mundo, que tá tranquilo, é só um ato hostil mesmo. E eu teve um argumento até que eu não lembro quem que foi que usou, que falou assim que não tem como o Diego Costa ter falado que foi um soco, porque ele não estava vendo. Então você recebe um soco e não sabe que foi um soco. Sabe? Eu falei, não faz sentido isso, entendeu? Lógico que você sabe que é um soco. Então, eu achei que, na boa, ele foi muito... O Diego Costa, ele tá sendo muito maduro. Porque, tipo assim, ao invés dele se jogar e perder o lance, não, ele deixou o lance terminar, ganhou o lance do jogo e depois que ele reclamou. Talvez se tivesse caído ali na hora, talvez eles tinham dado o cartão, que seja. Mas não, ele foi até o final do lance, ainda disputou a bola, venceu, ganhou a bola, depois ele reclamou e o árbitro também não deu atenção. Mas realmente a gente fica revoltado, porque a gente sabe que certos times são, sim, beneficiados em momentos diversos, né? A gente sabe, a gente tem plena consciência disso. É verdade, né? E Anderson, parece que assim, de acordo com a CBF e a STJD, se você estiver no metrô lotado ou no ônibus e você for pedir licença, você pode dar um soco na costela de alguém, que é de boa, tranquilo, né? Então, o que também irrita bastante é a questão da falta de critério, né? Que é falta de critério dentro e também fora de campo, né? Porque a gente fica aqui imaginando, tá? Imagina se fosse um jogador do São Paulo se fosse ao contrário, né? Sei lá, o Diego Costa no jogo. Será que ele tomaria só 2 jogos? Eu acho que o pior do que ele tomar só 2 jogos é essa sensação que a gente fica. Porque vamos supor que o Jô tomou esses 2, e aí vamos supor que o Gatito tome 5 porque deu um chute na cabeça. Então, tipo, aí você começa a falar, pô, mas que critério é esse, né? O que está acontecendo? E quantos outros lances a gente já não teve na história do futebol que, depende do time para você tomar a decisão. E ainda tem essa possibilidade de efeito suspensivo que eu não duvido nada. Então, esses 2 viram 0, né? Então, a gente lamenta bastante essa falta de critério que existe no futebol brasileiro, principalmente quando certos times estão envolvidos. Ainda bem que mesmo com todo esse aparato, tem time que consegue passar vergonha e ficar perto da zona de rebaixamento. Pois Muito triste. Continue, né?
Que seja assim, Bem, né? Amém. Então vamos lá, para a gente encerrar aqui a nossa edição de hoje, que passou voando aqui, vou pedir para vocês darem o palpite para quinta, mas também comentarem se vocês fariam alguma escalação diferente, como é que vocês iriam para o jogo e o palpite, por favor. Começa você, Anderson. Tá, então, eu não mudaria muito, né? Lógico que você vai ter que fazer algumas mudanças pontuais por conta da suspensão do Luciano e tudo mais, mas eu não mexeria na zaga ali, nem nas laterais, acho que é isso mesmo. No meio também, assim, aí eu mexeria, mas não sei se nesse jogo, mas eu acho que o Luan merecia uma vaga no lugar do Tietê. Acho que o Tietê tem errado muito, principalmente em saída de bola, que é algo que não pode acontecer. Nesse esquema do Diniz, você errar a saída de bola é tomar gol, ou ter uma chance clara para o adversário. Agora, assim, a dúvida maior fica lá na frente mesmo, né? Quem que você vai escalar, já que você não tem o Luciano e pode não ter o Pablo também. Eu acho que aí é o caso de você. Eu acho que tem uma coisa meio. Que muita gente acha que é até lei no futebol brasileiro, que você tem que ter 3 atacantes. Eu acho que não. Se você não tem, não adianta, sabe? Você só colocar 3 atacantes para ter 3 atacantes, acho que não dá. Se não tiver Pablo e como não vamos ter o Luciano, eu escalaria, por exemplo, Vitor Bueno e Brenner. Eu acho que a gente pode tentar jogar com 2 atacantes e povoar um pouco mais o meio-campo. Acho que pode ir nesse caminho mesmo, mas não mexeria nessa base que o Diniz está montando, principalmente na zaga, que foi mais uma cartada certeira do Diniz, a gente tem que admitir isso aí. Legal. E palpite? Palpite 1-0 São Paulo. Econômico, mas ganhando é o que importa. O jogo é difícil, jogo difícil, Libertadores é difícil, mas vamos ganhar. Isso aí. Vanessa, você acha que Boy é uma boa para enfrentar o River? Pegou a referência? olha, então. Até que sim. Né? Foi ótimo. Eu achei, ótimo. Eu vou usar nos memes, hein? Então, eu acho que assim. O Boy, aliás, pelo que tudo indica, vai ser o substituto do Pablo, teoricamente, do que seria o Pablo, ele que vai entrar. Mas eu acho que eu iria também de Vitor Bueno e Brenner, pelo lance do Brenner ser decisivo, por ele estar em bom momento também. Acho que futebol é momento, a gente tem que aproveitar. Ele vem vindo aí de bons jogos, apesar que nesses últimos não rendeu tanto, mas vem bem. Então usaria ele, e se o Pablo puder, vamos colocar o Pablo, né, também, a gente, no lugar do Brenner. Mas eu acho que assim, realmente vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, mas eu estou torcendo também para que Thiago Volpe faça um jogo impecável e realmente que ele pegue bastante, que ele realmente faça defesas difíceis para recuperar essa confiança logo, porque a gente vai precisar. A gente não tem tempo mais para ficar tipo assim, não, mas no próximo jogo só não. Agora é o momento, então que realmente tenham bolas difíceis para ele, mas para que ele recupere a confiança e a gente junto com ele, né? Em consequência, mas eu acho que vai ser 2-0 pro São Paulo e a gente assume essa liderança já do grupo para ir mais tranquilo contra a LDU e ganhar de novo lá também, depois ganhar do River fora também, porque eu acho que esse ano é o ano do Tetra, assim, sendo um pouco, assim, consciente. Pouco otimista, né? Pouco otimista. Era o placar que eu ia falar aqui, de São Paulo 2-0. Acho que o São Paulo ganha de 2-0, sim. Vai faltar pulmão para os caras ali no segundo tempo, principalmente. Então, aí no segundo tempo dá para meter uma correria ali. Então, tô na expectativa aí que o São Paulo possa... até postei ontem, né, no Twitter, acho que no Instagram. Vai fazer uma falta a torcida do São Paulo nessa Libertadores, que, putz, Morumbi em noite de Libertadores é diferente de tudo, né? E, putz, que hora para ter isso aí, né? Mas, enfim... Vamos para cima, vai dar certo, acho que a gente vai ganhar sim, né? Então, recados rápidos finais aí de vocês, que a gente vai estourar o tempo. Então, Anderson, por favor, deixa sua mensagem final aí para a galera e depois eu já passo a bola para Vanessa. Beleza, só complementando aí, deixar o Paulo Boia no banco pode ser uma boa, porque aí no segundo tempo ele entra naquela correria que ele sempre faz e os caras vão estar cansados, então pode ajudar. Então agradecer aí todo mundo por estar acompanhando, pelos comentários, inclusive por aqueles que a gente não gosta muito, mas obrigado pela audiência de qualquer forma. E é isso, vamos entrar num momento extremamente decisivo agora. O mês de setembro, essa última quinzena de setembro, só tem jogo decisivo. Então é bom preparar o coração, apoiar e vamos para cima. É semana de Libertadores e a gente sabe como faz isso. Um abraço para todo mundo, abraço para vocês dois, para o Bruno e vamos São Paulo. Isso aí, show de bola. Valeu, Anderson. Obrigado aí mais uma vez.
Vanessa, suas considerações finais aí para essa edição do Voz da Arquibancada. Nossa, desculpa que travou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Ah, beleza. Não, então, obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui, né? Expectativas são altas e espero que a gente consiga vencer. Só responder uma pergunta aqui, o Galeano, ele foi inscrito na Libertadores, assim como diversos jogadores da base. Então, aqui nos stories, no nosso site, no Facebook, tem a matéria com todos os 40 jogadores inscritos. Então, quem quiser ver, vai lá. Tem muita novidade, muito jogador da base que a galera vai querer conhecer. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Então, gente, até semana que vem, com vitória acima do River aí. Isso aí, se Deus quiser. Obrigado, Vanessa. Valeu mais uma vez. Anderson de novo, obrigado. E é isso, galera. Bom, temos aí compromisso, então quinta-feira, o jogo vai ser na Fox, mas aí a gente também dá um jeito de postar algumas opções para você acompanhar no nosso site, no Arquibancada Tricolor, e deixo o convite para que vocês sigam o nosso site arquitricolor.com, né, que é o mesmo nome que está no Twitter, no Instagram, no Facebook é Arquibancada, né, só jogar lá Arquibancada Tricolor que você encontra a gente, né, e vamos lá, a gente precisa ganhar esse jogo aí, o São Paulo vem numa evolução sim, e acredito que a gente possa ter aí uma semana bem feliz aí, ganhando um jogo de Libertadores, tá? Então, de novo, reforço o convite. Conheçam o nosso site, arquitricolor.com, acessem o Instagram do Sombra, do Estádio 97, que tem um sorteio lá de alguns itens da nossa loja, tem almofadas como essas daqui que estão no meu sofá agora aqui, né? E que a gente vai presentear lá também, os seguidores lá que seguirem o Sombra e o Arquibancada Tricolor. Enfim, galera, acompanhem todo o conteúdo que a gente vai produzindo aí ao longo dos próximos dias, beleza, galera? Então, nos vemos semana que vem, tomara que vencendo esse jogo contra o River aí, e saudações tricolores, uma boa noite a todos. Até a próxima. Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino.